Boa noite, igreja. É uma grande honra para mim estar aqui para trazer a palavra para você. Hoje é overdose de Pastor Murilo, né? Então a gente fez aqui o dízimo e oferta e agora a gente continua aqui com a palavra. E eu orei muito a Deus buscando um direcionamento para a palavra de hoje. E eu tenho convicção, tenho certeza que Deus vai falar com você de uma maneira muito especial nesse tema, o encontro que transforma. Que Deus possa te encontrar hoje de uma maneira especial e que Ele comece algo novo na sua vida, que Ele possa gerar algo muito especial dentro de você. Amém? Vamos lá. Bom, quando a gente fala a palavra encontro, o que vem na sua mente? O que você pensa a respeito da palavra encontro? Então a gente tem aqui o significado da palavra encontro, o ato ou efeito de encontrar, de estar diante de alguém, ficar imprevistamente face a face com uma pessoa ou coisa. No Micaelis tem lá, deparar com, dar de cara com. Mas quando a gente pensa na palavra encontro, logo vem, aqui na igreja tem um encontro com Deus, né, onde a gente se prepara, onde a gente tem um momento anterior a tudo isso, a nossa conversão, e a gente aceita Jesus, e a gente vem caminhando os passos até chegar no encontro, e para o dia do encontro a gente fala, não, agora eu vou ficar focado aqui, ouvir a palavra, tudo mais. Quando a gente pensa no encontro romântico, né, quando a gente vai encontrar a pessoa que a gente gosta, e aí tem lá o friozinho na barriga, a roupa que você vai usar, o que você vai falar, né, qual a mensagem que você quer passar para aquela pessoa, o que você quer mostrar de você, ou até mesmo um encontro de trabalho, né? Um encontro de trabalho onde você tem algo a comunicar para as pessoas e você se prepara para tudo isso. Você faz a sua lição de casa, vamos dizer assim, né? Então você, antes de tudo, você fala, bom, eu vou chegar nesse encontro de uma forma e eu quero sair dessa outra forma aqui. Então você tem toda uma preparação. Mas quando a gente olha o significado, vocês estão vendo aí na tela de vocês, você tem lá um advérbio ali, imprevistamente. Portanto, o significado da palavra encontro, nem sempre ele está envolvido uma preparação. Nem sempre está envolvida essa preparação toda, né? De você ter um tempo, de você pensar naquilo que você vai falar, de você pensar na roupa que você vai pôr, né? De você pensar naquilo que você vai responder, né? Nem sempre você tem o imprevistamente também. Então eu queria fazer algumas perguntas para vocês. O que você me diria se você encontrasse num elevador com a pessoa que você admira muito? O que você diria para ela? Pensa em uma pessoa que você admira muito, o que você falaria para ela no elevador? Você já pensou a respeito disso? Ou até mesmo se você estivesse chegando numa entrevista de emprego e você tivesse um longo corredor para percorrer até chegar no momento da entrevista. E por um acaso, você caminhasse aquele corredor junto com a pessoa que tem ali o poder de te aprovar ou te reprovar naquela entrevista. Você já se imaginou nessa situação? Ali você vai querer impressionar, né? Vai querer falar algo interessante, algo que realmente faça a diferença, né? Um tempo a mais que você está tendo com aquela pessoa, sem aquele momento mais formal de uma entrevista. Ou até mesmo situações mais extremas, né? Então um assalto, né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas têm reações num momento como esse, né? Que não deixa de ser um encontro também, inesperadas, né? Então se vocês já mentalizaram, né? Eu lembro que eu voltando para casa do trabalho, eu sempre entro por umas ruas bem desertas assim tal, e eu sempre ficava pensando, né? Tipo, eu tinha que brecar muito o carro, quase parar o carro para passar nas valetas da rua ali, e eu sempre ficava imaginando, eu falava, bom, mas o que eu faria se aparecesse um bandido aqui na minha frente agora, né? Eu ficava imaginando, o que eu faria se o bandido fosse lá e abrisse a porta da minha casa, arrombasse a porta da minha casa. Todas essas simulações mentais que a gente pode fazer, né, das situações, né, de encontrar quem a gente admira, da entrevista de emprego, de um assalto, todas essas situações que a gente fica imaginando servem para que a gente evite ao máximo esse imprevistamente,
que a gente colocou aqui no significado da palavra encontro. Justamente porque, por mais que um encontro como esses que a gente comentou agora, ele não esteja programado para você, ele pode ocorrer. E se ele ocorrer, você não vai ser pego de surpresa. Então, e por que eu sempre gosto de trazer palavras que falaram muito comigo, né? E essa palavra foi uma palavra que falou muito comigo, justamente por conta disso. Eu sou uma pessoa que eu fico sempre tentando não ser pego de surpresa, né? Então eu fico mesmo... Todas essas simulações que eu falei para vocês foram simulações que eu já fiz na minha mente, né? A gente no mercado de trabalho, as pessoas falam muito sobre o discurso de elevador, né? Porque você tem lá alguns segundos ou alguns minutos para você passar uma mensagem que você queira. Então eu sempre fiquei, durante toda a minha vida, simulando essas coisas, né? Essas pessoas que eu admiro, pessoas que eu encontro. Justamente porque também eu tenho muito medo de ser uma pessoa prolixa, né? Então, o que é uma pessoa prolixa? Uma pessoa prolixa é uma pessoa que usa muitas palavras para falar algo. Então ela fica dando muita volta ali para chegar a uma conclusão. Para vocês terem uma ideia, quando eu vou mandar um áudio no WhatsApp, eu penso lá o que eu vou mandar, né? Aí eu vou lá e mando o áudio. Aí eu olho assim e falo, puxa vida, 40 segundos para falar só isso que eu precisava falar. Aí eu vou lá e regravo, justamente porque eu tenho um pouco essa fixação por não ser prolixo. Agora, como aqui na igreja, trabalhando aqui na igreja, como responsável pelo projeto de expansão da igreja, a gente tem feito as mentorias, né? A gente tem encontrado pessoas do Brasil todo, do mundo todo, e tem sido um processo bem legal, né? De conversar com essas pessoas, saber o que elas estão sentindo e tudo mais. Mas aqui tem um aspecto curioso, né? Nessa questão do encontro, porque as pessoas ali, muitas vezes, elas vieram através ali do YouTube, do apóstolo Lamartine, e é uma pessoa que muitas vezes trouxe essas pessoas para Cristo, né? Trouxe de volta, ou trouxe mesmo, as pessoas conheceram a Jesus através da vida dele. E aí na hora da mentoria ali, a gente sempre tem um momento de perguntas, né? Às vezes a gente abre o microfone e a pessoa fica meio paralisada. Acho que porque não fez lá a simulação mental daquele encontro que talvez ela não estava esperando para aquele dia, para aquele momento, e aí ela não consegue se mover, ela não tem uma reação. Uma outra situação curiosa que eu tenho visto muito hoje em dia, o apóstolo Lamartine tem lá as suas lives que ele abre para perguntas e respostas, as pessoas vão mandando ali as perguntas nos comentários do YouTube. E, cara, é um negócio, né, muito maluco para conseguir acompanhar aquilo ali, né? Eu fico olhando a velocidade que as perguntas vão passando, é algo desumano para você conseguir ver. E aí o apóstolo Lamartine vai colocando o dedo ali para responder, né? Então ele põe o dedo aí para os comentários e ele lê alguma coisa. E muitas vezes as pessoas vão lá e colocam assim: apóstolo, já mandei muitas vezes e você não responde minha pergunta. Aí ele fala: poxa, meu amigo, agora você perdeu a chance de fazer uma pergunta porque você não estava esperando esse encontro que a gente teve aqui com o meu dedo no seu comentário. Então é muito importante que vocês entendam o seguinte, para a gente iniciar aqui efetivamente a palavra. Os encontros, eles nos oferecem oportunidades. Essas oportunidades são para que nós possamos mudar as nossas vidas, muitas vezes, ou essas oportunidades são para que nós possamos transformar as vidas das pessoas. Por isso que é muito importante que nós estejamos preparados para os encontros para os encontros que nós teremos nas nossas vidas. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Eu quero trazer esses dois aspectos, né? As oportunidades que nós temos para mudar as nossas vidas e as oportunidades que nós temos para transformar vidas através dos encontros. Os tempos atuais a gente não consegue imaginar muito como encontrar as pessoas, né? A gente tem ali essa pandemia onde a gente não pode encontrar ninguém, e aí você fala: poxa, mas justamente nesse momento que eu não encontro ninguém, você vai falar sobre encontros? Sim, justamente nesse momento, porque você deve ter visto aí na sua tela que, ao contrário do que você possa imaginar, hoje em dia a gente encontra muito mais as pessoas. Se você olhar aí no chat ao vivo do YouTube, você vai ver que tem uma série de pessoas fazendo comentários e você está encontrando com elas.
Você pode fazer um comentário a respeito de algo que a pessoa postou e você vai ter um encontro com ela ali virtual. A gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram, a gente tem Twitter, a gente tem Instagram. Todas essas redes sociais nos possibilitam encontrar com as pessoas. E por isso que é tão importante tudo aquilo que eu quero trazer hoje para vocês. Porque apesar de nós estarmos num tempo de pandemia, onde sim, estamos mais reclusos, nós estamos encontrando muito mais as pessoas do que nós encontrávamos antes. A gente tem uma série de exemplos aí que você olha nas redes sociais e as pessoas vão lá e fazem um comentário onde você machuca a outra pessoa. E a oportunidade que você tinha de transformar uma vida é perdida. Porque você, ao invés de transformar aquela vida, você acabou a machucando. Muitas vezes a gente vê julgamentos acontecendo nas redes sociais. Muitas vezes a gente vê bênçãos acontecendo também, né, por outro lado, né? Então a gente tem positivos e negativos, mas é importante que nós sejamos intencionais nesses encontros que nós temos tido todos os dias, a partir do momento que a gente liga o nosso computador, abre o nosso celular, desbloqueia o nosso celular, a gente tem encontro com uma série de pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe a história, mas que a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. Amém? Então a quantidade de encontros que nós temos, ela só cresceu nesse tempo de pandemia. Mas o encontro que eu queria falar com vocês, ele ocorreu há mais de 2000 anos. Acredito que muitos de vocês conhecem a história de Saulo, né? Que depois virou Paulo, né? O apóstolo Paulo criou todas as cartas. Ele era, enquanto Saulo, ele era conhecido como um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele era o que mais perseguia os cristãos, e ele perseguia justamente para matá-los, para prendê-los, né, para fazer com que aqueles cristãos negassem a Cristo. Esse era o objetivo de vida de Paulo. Mas Paulo era um grande estudioso da lei, então ele conhecia muito bem as Escrituras, ele conhecia tudo que estava ali, todas as promessas que Deus tinha feito para o seu povo. Mas aqui já vai uma primeira reflexão para nós. Somente a lei, e ela de uma maneira muito vazia, sem o Espírito Santo, sem reconhecer o amor de Deus por nós, o cuidado de Deus pela nossa vida, somente a lei, ela nos cega. A lei, ela nos deixa cego. E a lei muitas vezes vai fazer com que nós julguemos alguém injustamente. Quando a gente vê o posicionamento de Jesus a respeito dos questionamentos que ele sofreu, a respeito dos encontros que ele teve, a gente vê que apesar dele ser o único santo, o único sem nenhum pecado, ele nunca se colocou numa posição de juiz. E ali Paulo, enquanto não conhecia o Espírito Santo, enquanto não conhecia o amor de Jesus, só conhecia a lei, ele não conseguia enxergar que aquelas pessoas que ele estava perseguindo, eram justamente as pessoas que conheciam a verdade. Então o nosso senso de justiça, ele é um senso muito deturpado. É importante que você entenda que a justiça humana resulta em morte. A justiça de Deus resulta em salvação. A justiça de Deus, ela nunca vai fazer justiça para que o lado que está sofrendo a justiça ou que está sofrendo o juízo venha a perecer. Não, essa justiça é para salvação. Então a justiça de Deus, ela traz as pessoas à luz, ela traz as pessoas para a luz. E Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Quando a gente olha lá em 2 Pedro 3,9, a Bíblia fala o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Deus quer, o desejo do coração de Deus, é que todos cheguem ao arrependimento. Sim, as pessoas têm o seu livre-arbítrio, elas vão seguir os seus caminhos. Hoje o apóstolo Lamartine falou um pouco sobre você alcançar destinos de acordo com os caminhos que você escolhe, né? Ou seja, os caminhos que você escolhe levam a consequências. 1 Timóteo 2,4 confirma isso, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, Deus deseja que nós
sejamos salvos, que nós entendamos o teu amor por nós. Então Deus nos mostra que o foco dele é nos aproximar de Deus, né? O foco de Deus é que nós estejamos cada vez mais próximo dele. E aí quando a gente vê a vida de Saulo, ela começa lá a falar sobre o encontro que mudou a sua vida em Atos 9:1, que diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Portanto, Paulo ele foi pedir para o sacerdote, que o sacerdote já de antemão já o autorizasse a prender os cristãos e levá-los para Jerusalém presos. Então, antes dele partir, ele já queria estar preparado para que ele fizesse as prisões e fizessem eles negarem tudo aquilo. E aqui que eu entro no meu primeiro ponto: o encontro que me transforma. Portanto, eu não sei como que você chegou até essa live no YouTube hoje. Eu não sei o momento da sua vida, né? Nós estamos vivendo um momento único da nossa geração, né? Acho que essa geração nunca viveu um momento como esse, onde a gente é privado muitas vezes de sair das nossas casas. Claro que para que a gente evite uma contaminação ou algo do tipo, mas é uma situação que nós nunca vivemos antes. Então eu não sei como você chegou aqui, mas eu espero que essa palavra ela vá de encontro com a sua vida. Que essa palavra ela alcance o seu coração e que realmente você tenha a sua vida transformada nessa noite. Portanto, em Atos 9:3, que é justamente o momento que Paulo encontra Jesus, diz o seguinte: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Portanto, nesse momento, Paulo tem um encontro sobrenatural com Jesus. E ele, a partir daquele momento, ele começa a viver uma nova vida, uma vida transformada. Paulo ele é a prova de que Deus não tem condenação para as pessoas. Ele é a prova que a justiça de Deus não traz condenação, e ela traz sim salvação. Porque no fim do dia, Deus estava fazendo justiça para os seus, para aqueles que estavam, para os cristãos da igreja primitiva, que estavam iniciando o evangelho, que estavam iniciando levar o evangelho para as pessoas. Porque Paulo, como um dos principais perseguidores, ele continuaria ali incessantemente atrás dos cristãos, e ele seria, claro, um problema para todos os cristãos que estavam ali. Então Deus faz justiça para aqueles cristãos, mas a justiça de Deus traz a salvação e transforma a vida de Paulo para aquele que era o perseguidor dos cristãos, para um grande homem do Novo Testamento, para um grande homem que foi o principal pregador dos gentios, que levou o evangelho para fora de Israel e fez a diferença na sua geração e nas próximas. Porque até hoje a gente, através das palavras de Paulo, através de suas cartas, através das suas ações, vemos vidas transformadas e temos a oportunidade de conhecer melhor o que é o amor de Jesus, o que é a conversão a Jesus, o que é você mudar de direção, o que é você se arrepender de algo mal que você estava fazendo e virar a sua vida para algo bom, algo novo. Então Paulo se rende imediatamente a Jesus. Imediatamente, a partir do momento que ele viu aquele brilho, ele se rendeu e ele começa a buscar. Eu creio que aqui nesse momento que ele fica ali 3 dias, né, cego, sem enxergar, então a Bíblia relata isso, né, que ele fica sem enxergar. Durante esse período, Paulo foi muito ministrado pelo próprio Jesus, a ponto que mais para frente, depois quando ele tem lá o encontro com os apóstolos, ele fala: não, mas eu também posso já ser chamado de um dos discípulos de Jesus, porque eu estive com ele em pessoa, né? Então ele se considera como que se ele tivesse tido um encontro pessoal com Jesus.
Então, na conversão dele, todo esse processo, apesar dele ter aceitado a Jesus imediatamente, né, no momento que ele cai ali, ele tendo essa experiência sobrenatural, ele passou por um processo. E durante esse tempo todo que ele ficou sendo ministrado, ele foi conhecendo a graça, ele foi conhecendo o amor de Jesus. Ele foi vendo que a lei que ele tanto pregava não era bem daquela forma, que o amor de Deus pelo seu povo era muito maior do que qualquer condenação que a lei poderia trazer através das palavras, né? E aqui sim, esse ponto é para falar sobre a transformação nas nossas vidas. Mas desde já eu queria chamar a atenção de todos vocês. E talvez você já conheça Jesus e você já caminhe com Ele há algum tempo. E quando a gente já caminha com Jesus há algum tempo, a nossa tendência é que a gente vá ficando soberbo na palavra. E a gente vá, não, eu conheço e eu sei como é. E aí quando a gente tem lá os nossos encontros que nós temos tido hoje cada vez mais, porque nós não podemos nos encontrar pessoalmente, mas os nossos encontros virtuais, com pessoas que nós não conhecemos, nós não praticamos da misericórdia de Jesus, da misericórdia que trouxe e transformou a vida de Paulo. Muitas vezes a gente tem a tendência de ir ali, naquele momento onde a gente tem a oportunidade de transformar a vida de alguém, ao invés da gente trazer uma palavra de luz, uma palavra de bênção, a gente traz uma palavra que vai deixar com que aquela pessoa vá mais longe. Portanto, que nós sejamos intencionais nos nossos encontros, que nós entendamos que a rede social, né, que hoje em dia, nesse momento de pandemia, é um grande aliado nosso, que ela seja realmente um aliado para que nós possamos pregar ainda mais o Evangelho, para que nós possamos levar ainda mais o amor de Jesus. Que a sua resposta de um comentário seja aquela que desvia o furor, que a sua resposta dentro de um grupo de WhatsApp seja aquela que traz a calmaria, que traz a paz, que traz todos ao seu centro. Ainda mais hoje que temos um momento de polarização em todas as coisas, polarização sobre a política, polarização sobre a vacina, polarização sobre a pandemia, polarização se fica em casa ou se não fico. Que nós sejamos aquele que não iremos assumir essas bandeiras, que nós sejamos aqueles que realmente venham e encontre com essas pessoas e traga transformação de vida para elas, uma transformação eterna, não uma transformação somente para um momento de pandemia ou para um momento único que nós estamos vivendo. Que nós sejamos a luz que vai trazer aquela pessoa e que, assim como Paulo, que nunca mais largou o Evangelho, essa pessoa também caminhe com Jesus em todo o tempo. Então, quando a gente olha ali para a conversão de Paulo, a gente vê que sim, tem um processo. E o primeiro processo, né, a primeira parte desse processo é o reconhecimento do pecado. A convicção do pecado é o primeiro passo que nos leva à conversão, né, e que nos salva do próprio pecado. Porque muitas vezes a gente não entende que a gente está errando. Né? A gente simplesmente, como eu falei, né, principalmente para aqueles que já conhecem a Jesus há mais tempo, você vai cauterizando algumas coisas e você vai ficando um pouco soberbo a respeito de alguns temas. E aí você não reconhece aquilo que você está errando. Você não reconhece, é o comigo não. Né? Hoje eu vou usar mais um pouco a palavra do apóstolo Lamartine, onde ele falou que o momento onde a gente começa a cair é justamente aquele momento que a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Né? Então a gente ter a convicção que somos pecadores é aquilo que vai nos salvar justamente do pecado. Né? Então Paulo, ele teve essa convicção, ele entendeu, ele falou, cara, o que eu estou fazendo está tudo errado. Está tudo errado. Jesus está aqui, está comigo, está me mostrando a graça, o amor dele, como ele tem amor pelas vidas e não condenação, e não morte, e não prisão. E eu estou aqui pregando essa lei, e pregando a lei de uma forma que as pessoas perdem suas vidas por conta dela. Então ele teve a convicção do pecado. Então a convicção do pecado, ela nos salva do próprio pecado. E Paulo, como eu disse, ele ficou ali 3 dias sem comer, sem beber. E ele nem sabia se ele iria enxergar de novo
E para ele, cara, estava tudo bem. Estava tudo bem. Independente do que fosse acontecer com ele dali para frente, ele tinha entendido realmente o que era as boas novas do Evangelho, o que era o amor de Deus pela vida do seu povo. E aí durante todo aquele tempo ele fica buscando a Deus e ele tem um encontro com Jesus, e Deus, ouvindo as orações de Paulo, manda Ananias, também cheio do Espírito Santo, para que ele imponha as mãos sobre Paulo e declare que Paulo volte a ver. E aí na sequência Paulo volta a ver. E aqui tem um outro ponto importante. Esse tempo de cegueira de Paulo, acredito que também nos mostra o seguinte, que aquela prisão que ele tinha a respeito da lei, e aquilo era o seu pecado naquele momento, porque a lei que o motivava a fazer os assassinatos e a perseguir os cristãos, a partir do momento que ele começa a se libertar de tudo aquilo, e aí ele, enquanto ele ainda está se libertando, no seu processo de libertação, ele entende que ele vivia uma cegueira espiritual, e a partir do momento que ele se vê liberto de tudo aquilo, Deus manda Ananias e Paulo volta a ver. Que a gente possa também se examinar hoje, se autoexaminar hoje. O que será que traz cegueira espiritual nas nossas vidas? O que será que qual área das nossas vidas que nós hoje paramos e a gente não consegue enxergar nada, a gente não consegue enxergar qual é a direção de Deus para aquela área? Como eu disse no início, que essa palavra vai de encontro ao seu coração e à sua mente, e que ela possa sim gerar uma transformação na sua vida, que seja uma transformação eterna. Que a gente possa sair da cegueira espiritual na área que for da nossa vida, e a gente possa voltar a ver e enxergar aquilo que Deus tem, porque Deus tem plenitude. Quando a gente lê lá na palavra que Deus tem plenitude, que vivemos no seu favor, não é porque Ele vai nos dar prosperidade, ou porque Ele só vai nos dar a questão financeira. Também ali, mas também nas outras áreas das nossas vidas, nas nossas emoções, na nossa dureza de coração, para que nos tornemos mais amorosos, mais misericordiosos. Amém? Então a conversão de Paulo, ela nos ensina algumas coisas. A primeira delas é que Deus está aqui por todos. Então a gente falou muito lá em cima do versículo de 2 Pedro 3,9, que Deus está aqui por todos. Portanto, hoje, isso é algo que a minha esposa ela sempre comenta, pastora Patrícia. Hoje a gente olha aí para o mundo e para a cultura do mundo, e a nossa tendência é sempre: nossa, mas aquele é usado pelo inimigo, mas aquele é usado de Satanás, mas aquele isso e aquele aquilo. Não somos nós que determinamos isso. Muitas vezes aquela pessoa sim, ela está sendo pedra de tropeço na vida de muitas outras. Mas o que você acha sobre a vida de Paulo? Você acha que ele estava sendo pedra de tropeço ou bênção antes dele se converter? E aí ele se converte e o que acontece? Milhares e milhares e milhões de pessoas conhecem a Jesus. Portanto, ao invés de você simplesmente olhar para uma pessoa que hoje tem sido pedra de tropeço, talvez na sua vida ou na vida de algum dos seus familiares, de algum dos seus queridos, e você olhar para a vida daquela pessoa e falar assim: Deus, fulmina mesmo, acaba. Ao invés de você orar dessa forma, que você possa orar para que Deus encontre aquela pessoa. E muitas vezes hoje, quando a gente vê pessoas que não estão sendo usadas por Deus, muitas vezes essas pessoas exercem uma influência muito grande. As redes sociais estão aí para mostrar isso. Você olha lá, não é difícil você encontrar pessoas com 40 milhões, 50 milhões de seguidores. Cara, que nós possamos orar por essas pessoas, para que elas tenham um encontro verdadeiro com Jesus, assim como Paulo teve. Lembre-se dessa passagem de 2 Pedro, onde está falando que Deus tem salvação para todos, arrependimento para todos.
Que essa seja a nossa oração. A conversão de Paulo também nos ensina que a conversão é um processo. Sim, a decisão ela é instantânea. A partir do momento que ele vai e aceita Jesus. Assim como talvez ela tenha sido instantânea também na sua vida. A partir do momento em que o pastor estava orando e você foi lá e você aceitou a Jesus. Mas depois desse instantâneo que acontece nas nossas vidas, tem que vir um processo. E tem que vir um processo de transformação. Paulo tinha uma série de doutrinas vãs ali que seguiam ele. Doutrinas que não levavam à salvação, só levavam à condenação daqueles que seguiam a Cristo. E ele foi acabando com todas essas doutrinas e entendendo o que Deus tinha para ele. O pecado de Paulo era esse. Qual é o nosso? Que nós possamos sempre olhar para as nossas vidas. E como eu disse no início, eu nunca trago uma palavra que não tenha falado comigo também. E esse é um processo que eu também faço constantemente. É fácil mudar? Não é. Eu não sou a pessoa mais ensinável do mundo. Eu diria que eu sou bem pouco ensinável, até. É uma dificuldade que eu tenho. Eu sou uma pessoa mais quieta, mais na minha, mas também sou bem teimoso em algumas situações. E eu vou insistir nela até o fim e tal. Mas eu olho muito para o exemplo, mais uma vez, da minha esposa, que é uma pessoa extremamente ensinável. Que a gente faz esse processo juntos, muitas vezes, de tentar olhar um para o outro e é muito mais fácil a outra pessoa conseguir te mostrar alguma atitude ou alguma área que você tem falhado. E quando eu falo algo para ela, eu vejo que logo ela aceita e logo ela tenta mudar. Mas quando ela fala para mim, eu sou um pouco mais resistente. Mas que nós tenhamos um coração ensinável. Porque se Paulo ficasse relutando ali, mesmo na presença de Jesus e relutando para deixar com que sua vida fosse transformada, quanto tempo ele perderia? Quanto tempo ele perderia nesse processo? E cara, ele sai dali e ele já é outra pessoa. E o terceiro ponto é que a partir do momento que nós somos libertos, a gente não tem que ficar olhando mais para trás. Como eu falei, eu tenho trabalhado muito no projeto de expansão da igreja, com a mentoria e com as pessoas do mundo todo, conversando com algumas, mais próximo, aconselhando outras, mas vendo ali o processo, e a gente tem ali as pessoas que cuidam de cada regional e a gente escuta as histórias, né? A gente tem os nossos momentos juntos de conversa. E cara, como é difícil a gente se desprender daquilo que a gente viveu. Porque a todo momento a gente vê, não, mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Pastor, mas para isso não tem perdão. O que eu quero te dizer essa noite, que tem sim perdão para aquilo que você fez. E que se você já aceitou a Jesus e você se arrependeu daquilo que você fez, não tem condenação para você. Deus é um Deus misericordioso. E que você possa também agir com essa misericórdia na vida dos filhos dele que você vai encontrar. Que você vai encontrar por aí nas redes sociais. Portanto, que você não fique preso às coisas que já passaram na sua vida. A palavra diz que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Siga em frente, assim como Paulo seguiu. Imagina se a cada igreja que Paulo entrasse, a cada sinagoga que Paulo entrasse para falar, ele entrasse ali meio de cabecinha baixa, ou chegando para as pessoas, bom, vocês não sabem o que eu fiz, e eu matei algumas pessoas e tal. Não, ele chegava de cabeça erguida, falando das coisas que Deus tinha feito na vida dele, e falando sim, de um amor que salva, de uma justiça que salva, que traz as pessoas ao arrependimento, e que traz a salvação eterna.
E aqui eu já vou pular para o próximo ponto. E eu quero falar sobre algo que tem ardido muito no meu coração. A partir do momento que o apóstolo Lamartine me convidou para trabalhar esse projeto de expansão, nada mais vinha na minha cabeça em relação à palavra a não ser a grande comissão. E a grande comissão começou a arder muito no meu coração. Eu não sou uma pessoa expansiva, super evangelista, que vou lá e falo com qualquer um na rua e consigo engajar aquela pessoa. Não, eu sou uma pessoa mais na minha, sou uma pessoa mais quieta. Mas eu sei quais são os meus atributos e os meus pontos fortes que Deus quer usar. E que a gente possa reconhecer quais são aqueles que Deus quer usar nas nossas vidas. Então, mesmo sabendo que, sim, eu talvez não vou conseguir falar com um monte de pessoas, com uma série de pessoas, e chegar e conversar e tudo mais, não, mas eu sei que Deus também me deu ali calma, tranquilidade, para poder ouvir, para poder aconselhar. E a grande comissão hoje faz parte do meu dia a dia. Então, quando a gente olha lá para Mateus 28:19, que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que tem me movido todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no segundo ponto. O encontro que eu transformo. O encontro que você, que está aí na sua casa, transforma. Eu não sei por qual motivo você chegou até essa live hoje. Eu sei que sim, Deus tem transformação para a sua vida, porque um ponto não exclui o outro. Ao mesmo tempo que a sua vida é transformada hoje, você também vai entender que você tem a capacidade de transformar a vida de muitas outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Jesus. Então, quando Paulo se encontra com Jesus, um grande brilho ofusca a sua visão. E as palavras brilho ao seu redor é a expressão de um fenômeno sobrenatural que não tem explicação no mundo racional. E vocês estão vendo aí o original dessa palavra. Uma luz brilhou ao redor de Paulo, mas que luz foi essa que brilhou? Então essa é a palavra no original, que eu não vou me arriscar a pronunciar, para não falar muito errado. Mas é uma iluminação divina para impactar a vida através de Jesus. Então, quando a gente olha lá no original, esse é o mesmo termo usado lá em João 8:12, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então foi essa luz que Paulo viu. Foi essa luz que ofuscou a sua visão. E é por conta dessa luz, desse encontro que ele teve com Jesus, que, como eu disse, ele considerava sempre que ele tinha tido um encontro pessoal com Jesus. E eu queria dizer uma coisa para vocês essa noite. Sabe quem que tem essa luz? Vocês sabem quem que tem essa luz? Essa luz que Paulo viu, que ofuscou a sua visão. Essa luz que Jesus disse que ele era a luz do mundo. Quando a gente lê lá Atos 1:8, diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando a gente olha a palavra poder aqui, essa palavra é dunamis. Vocês conhecem? Devem já ter ouvido falar do movimento dunamis. Mas é um poder para a santificação. É um poder que gera santificação. E o poder que Deus colocou nas suas mãos com a descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não desceu só lá naquele momento. O Espírito Santo desce até hoje a partir do momento que você invoca Jesus e ele habita dentro de você. Esse poder está dentro de você. Então não é o seu poder, não é o pastor Murilo que consegue fazer algo, não é você aí na sua casa que consegue fazer algo. É o poder segundo a capacidade de Deus. Esse poder, e quando essa palavra dunamis é
é o poder segundo a capacidade de Deus. Portanto, a capacidade de Deus está dentro de você. O poder que Deus é capaz está dentro de você. Portanto, aquela luz que brilhou para Paulo pode brilhar através da sua vida. Quando as pessoas estão te encontrando, o que elas estão vendo? Será que elas estão vendo esse brilho que Paulo viu? Porque eu posso te dizer uma coisa: se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você já invocou o Espírito Santo para que Ele habitasse em você, é essa luz que as pessoas deveriam estar vendo. E essa luz, ela pode vir de maneira sobrenatural, como veio com Paulo, sim. Mas essa luz, ela também pode vir através de algo que você fala, através de algo que você escreve, através de algo que você posta. Você pode exercer o poder de Jesus impondo as mãos sobre a vida de alguém, mas muito mais, sendo instrumento de transformação sobre essas vidas. Portanto, o impacto que Paulo teve de um amor abundante, de uma graça abundante, de uma misericórdia abundante, é tudo isso que as pessoas têm que enxergar na sua vida. É isso que nós temos que ser intencionais todos os dias, para que as pessoas enxerguem a Jesus através das nossas vidas. Esse poder está em você. Esse poder de transformar está em você. Você pode ser aquele que transforma uma vida, assim como a vida de Paulo foi transformada. Portanto, tome posse disso. Tome posse disso. Entenda que sim, esse poder está com você e que você possa fazer parte dessa grande comissão que Jesus nos direcionou. Eu tenho dito que isso arde no meu coração e é muito gratificante, muito gostoso ver as pessoas se achegarem ao Evangelho, e elas se achegam. Hoje eu tenho lá o exemplo da mentoria, elas têm chegado ali e muitas vezes no início elas ainda não sabem muito bem o que está acontecendo, como vai ser dali para frente. Passado algum tempo, onde ela tem um acompanhamento, onde ela começa a entender o que precisa ser transformado, a gente vê aquela pessoa despontar, a gente vê a grande comissão arder no seu coração, e ela passa de um mero espectador, aquele que quer fazer a diferença, aquele que quer transformar, aquele que quer brilhar essa luz que transforma, essa luz que ofusca a visão e transforma. Você tem a capacidade de transformar vidas, assim como a vida de Paulo foi transformada. Portanto, o que eu queria que ficasse para você essa noite é que a conversão de Paulo, sim, ela é um instrumento para que nós reconheçamos que nada que nós tenhamos feito pode nos impedir de seguir em frente. Tudo aquilo que nós fizemos ficou para trás. E agora nós somos nova criatura. Deus tem salvação para todas as pessoas. Nós temos que fazer a nossa parte, que é levar o amor de Jesus até elas. A parte delas é o Espírito Santo que convence. É a atitude dela que vai fazer com que ela resolva aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador ou não. Mas o nosso papel, como parte dessa grande comissão, e todos nós somos parte dela. Não somos só nós que trabalhamos no ministério, mas todos nós somos parte dela. A nossa parte é entregar essa luz para que as pessoas tenham a oportunidade de aceitar a Jesus. E eu quero concluir essa palavra dizendo para vocês que os sinais todos indicam que a volta de Jesus está próxima. Nós não sabemos se isso será daqui 5, 10, 50. Não sabemos quantos anos isso será. Nós sabemos que ela está próxima. Mateus 6,33 diz:
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está voltando. O que nós temos que fazer com essa informação? Ficarmos na nossa casa, no nosso secreto, adorando a Deus e buscando a Deus e glorificando o nome de Jesus lá no nosso secreto, quietinho, só nós? Não. Isso faz parte, é uma parte do processo. A outra parte é que nós sejamos luz, que nós coloquemos o reino dele em primeiro lugar, e nós possamos fazer a diferença, nós possamos transformar. Então, quando eu trouxe como tema o encontro que transforma, é o encontro que transforma a minha vida, mas também é o encontro que eu transformo a vida das pessoas, através de um poder que não vem da minha vida, através de uma glória que não é minha, através de uma luz que não vem de mim, ela vem de Jesus. Amém? Então Paulo teve uma conversão quase que instantânea, mas ele teve uma transformação de vida que só começou naquele dia que a luz brilhou. Até quando a gente vai seguindo as cartas e o ministério de Paulo, a gente vê que ele vai se transformando. Sim, ardia no coração dele o amor de Jesus, ardia no coração dele a misericórdia pelas vidas, mas a gente vê que a forma vai mudando. Que nós possamos ser dessa forma também, que nós possamos sempre nos olhar para dentro de nós, reconhecer aquilo que precisamos mudar e façamos esse processo contínuo nas nossas vidas. Mas vamos assumir a nossa posição de povo escolhido, daqueles que estão aqui prontos para transformar, para fazer a diferença, e que daqui para frente a gente possa ir lá fora, impactar as vidas, ir nas redes sociais, impactar as vidas, fazer comentários de vida, comentários que agregam, comentários que podem gerar uma transformação, que possam gerar uma curiosidade sobre que Deus é esse. Quando Paulo viu o apedrejamento de Estevão, e a glória de Deus estava naquele lugar, porque a Bíblia diz que Estevão viu a Jesus à destra do Pai, Paulo não sentiu nada. Paulo não sentiu nada. Que a gente possa, em todo momento, estimular aqueles que estão se achegando a nós, para que eles tenham a curiosidade de conhecer um Deus que salva, para que eles tenham a curiosidade de conhecer uma justiça para a salvação e não para a condenação. Que nós sejamos instrumento para isso. E por último, para encerrar, quando a gente entende tudo isso, quando a gente entende que o nosso foco é transformar as vidas, e que a gente quer cada vez mais ser usado, que a gente quer cada vez mais fazer parte da grande comissão, cara, o pecado, os nossos erros, eles vão ficando para trás. Eles vão ficando para trás e eles vão perdendo importância nas nossas vidas. Portanto, meu querido, que o Senhor tenha começado uma transformação na sua vida. Uma transformação onde você se liberta de qualquer cadeia que você tenha, ou que você comece a conhecer um Jesus que é capaz de mudar a sua vida 180 graus e você consiga seguir um novo caminho, um caminho de bênçãos. Mas também que essa palavra tenha conseguido te despertar, assim como me despertou a grande comissão de levar o Evangelho, de fazer a diferença na vida das pessoas. Que essa noite você saia dessa live de maneira diferente, saia desse culto de maneira diferente, olhando para frente com uma nova expectativa, olhando para frente de maneira que você possa transformar a vida das pessoas. Senhor Deus e Pai, eu
quero entrar na tua presença, Senhor. Colocar no teu altar, Senhor, cada uma das vidas que estão conosco aqui, Senhor, nesse culto, Paizinho querido, através do YouTube, Pai. Ó Senhor, que eles tenham um encontro contigo, Senhor, e que eles estejam preparados para esse encontro, Senhor. Que eles se preparem, Paizinho querido, de maneira intencional para esse encontro. Que eles possam, Senhor, cada vez mais, Paizinho querido, fazer a diferença na vida daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Antes da gente cantar uma música aqui, eu queria te dar a oportunidade que você pudesse, nesse momento, se você ainda não conhece a Jesus, se você nunca fez uma oração de aceitação a Jesus, que é justamente esse primeiro passo que foi dado por Paulo, esse primeiro passo da conversão instantânea que a gente diz aqui na Bíblia, que nesse primeiro passo, que esse primeiro passo ele seja dado essa noite, e que a partir daqui você consiga cumprir o processo, e que a partir daqui você comece a fazer um rebuliço na sua vida, a mudar aquilo que precisa mudar, ser mudado, e que Deus possa te usar cada vez mais. Se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, nós estamos colocando aqui do lado o QR Code. Aponte seu celular para cá, e com essa atitude nós iremos orar por você, nós iremos entrar em contato com você, iremos te ajudar nesse primeiro passo do processo de conhecer mais a Cristo. Assim como Jesus caminhou com Paulo naqueles 3 dias que ele ficou sem enxergar, e logo após veio Ananias e foi usado para transformar a vida dele. Que você possa dar esse passo, e que nós possamos conhecer que você está dando esse passo. E eu tenho certeza que a partir daqui a sua vida será transformada por completo, assim como foi a vida de Paulo, de alguém que perseguia os cristãos, para alguém que foi uma das maiores referências do Evangelho. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por cada vida que está se chegando a Ti hoje, Senhor. Que o Senhor possa iniciar um processo nessas vidas, Paizinho querido, de transformação, Senhor. Que elas possam fazer a diferença daqui para frente, que elas possam Te conhecer mais de perto. E você, meu querido, que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador pela primeira vez, ora assim comigo. Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Senhor, como meu único Salvador. Comece esse processo de transformação na minha vida, que eu possa estar mais próximo de Ti, que eu possa Te ver, que eu possa Te sentir, e que Teu Espírito Santo habite em mim. Ó Paizinho querido, que nós estejamos preparados, Senhor, que assim como nós falamos aqui nesta noite, Senhor, que nós nos preparemos mentalmente, Senhor, para que nós não sejamos pegos de surpresa, Senhor. Ó Paizinho querido, que a cada encontro que nós tivermos, Pai, nós possamos ter a oportunidade de transformar as vidas, Senhor. Ó Paizinho querido, toca na mente e no coração dos Teus filhos, Senhor, que eles possam nessa noite reconhecer, Paizinho querido, quais são os encontros que eles têm tido e o que eles precisam ser intencionais, Pai. Ó Senhor, traga a luz, Paizinho querido, revela, Senhor, que os Teus filhos possam fazer a diferença cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, meu querido, e não se esqueça que nós temos encontrado as pessoas muito mais do que nós encontrávamos antes. Que
que você possa ser instrumento de transformação. E para você que começou uma transformação na sua vida hoje, eu declaro que o Senhor só começou algo, e que Ele irá completar a grande obra que Ele tem para fazer na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e o Pai esteja com todos vocês. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês.